Boa noite, gente. Obrigada, multidão, por ter respondido boa noite. Boa noite, gente. Oh, aleluia. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu creio que sim. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Quem está chegando, né? Quem está vindo pela primeira vez pode chocar, né? Meu Deus, eu não vim para o culto de jovens. Cadê os jovens? Estão chegando. Você pode crer comigo que estão chegando. Amados, antes de eu começar a ministrar, eu quero ministrar a vocês. Não desprezem os pequenos começos. Sabe, nenhuma igreja começou assim, com milhares de pessoas. Na verdade, a igreja primitiva, ela começou bem, né? Logo lá no começo, eram 120 pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar. Quando veio o Pentecostes, não é mesmo? As pessoas foram cheias do Espírito. Aí as pessoas que estavam ao redor falaram: o que esse povo tá doido? O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Eles estão falando assim umas línguas diferentes. Eu estou ouvindo eles falando na minha língua e eu nem sou daqui, ó. O povo estava falando a linguagem sul-mato-grossense, eles nem eram sul-mato-grossenses, olha só. Mas eles estavam lá. Aí quando o povo falou: esse povo está bêbado. Esse povo está embriagado, aí Pedro se levanta com ousadia, né? Aquele Pedro que decepou a orelha de soldado, aquele Pedro que era super, né, sanguíneo, que ia para cima do povo, falava: não, Jesus, de jeito nenhum que eu vou deixar te levarem, mas depois foi lá e negou Jesus 3 vezes. Aquele mesmo Pedro, ele se levantou, depois batismo no Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, não está na minha pregação, mas eu vou falar a respeito disso. Ele se levantou em ousadia e começou a falar para aquele povo: ei, gente, a gente não está bêbado, não. Isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa que foi feita lá no Antigo Testamento e hoje está se manifestando. E depois dessa pregação ousada de Pedro, aquele Pedro que era um cara assim super, né, super sanguíneo, super nervoso, esse mesmo Pedro, através da ministração dele, ele ganhou 3.000 pessoas. Não, acho que a primeira foi 5.000, depois foram 3.000. Deixa eu procurar aqui para vocês não falarem que eu estou mentindo. Ó. Está em Atos. Primeiro foi 3.000? Calma aí. Aqui, o discurso de Pedro. 3.000. Pronto, 3.000 receberam o batismo. Oh, glória. Depois ele ministrou de novo e mais pessoas foram salvas. E nós queremos isso acontecendo nos nossos tempos também. Amém? Mas a gente não pode desprezar aqueles 12. Depois foram mais, depois 70, depois 120, até chegarem nos 3.000, até aumentar dos 3.000 para mais gente. Então, não desprezem os pequenos... Tô gaga. Não desprezem os pequenos começos. Amém? Aleluia. Não se sinta constrangido de estar aqui essa noite. Se sinta alegre, porque no futuro, quando tiver bombando de jovem aqui, você vai poder dizer: eu fiz parte. Amém? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Rebeca. Prazer. Eu vou contar a minha idade para vocês. Eu tenho 28 anos. Eu sou formada. A cara da Rebeca, assim, eu tenho 28 anos, gente. Eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu não sou de Campina Grande. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu vim para cá, para Campina Grande, em 2020, para estudar na Escola de Missões aqui do Rema. E eu fiquei em Campina Grande, encontrei um campinense, né, um paraibano, me casei com um paraibano, e agora cá estou eu aqui na Igreja do Portal, servindo vocês. Pois bem, eu nasci num berço cristão. Isso significa que eu não sei o que é ser desviado na minha vida. Esses dias eu fui brincar com as minhas amigas. A gente estava brincando, foi no Ano Novo, a gente foi fazer um réveillon lá em casa. A gente conversando, brincando, a gente foi brincar de eu já e eu nunca, as coisas que a gente já tinha feito, aquelas que a gente nunca tinha feito. Aí ela: já fui pra festa e fiquei dançando. Eu: já namorei um monte de gente. Eu: já fiz isso, já fiz aquilo. Eu bem assim, elas viraram assim: pelo amor de Deus, Rebeca, você nunca fez nada. Eu falei: eu já fiz. Eu aprontava com o meu irmão quando eu era mais nova, porque o mundo é dos espertos, né? Então eu sacaneava com ele. Ele era grande, mas não era 2. Eu era mais esperta. Aí eu sacaneava com ele. Então as minhas bagunças eram com o meu irmão. Pois, por fim, essa sou eu.
eu trabalho no Ministério Verbo da Vida. Eu trabalho na coordenação de crianças lá. Eu sou escritora lá. Eu trabalho como redatora de textos, na verdade. Eu trabalho produzindo o novo material do Departamento Infantil do Ministério Verbo da Vida, né, que vai ser para as igrejas tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu tenho essa jornada aí, essa responsabilidade de escrever um material para alcançar a vida das crianças. E é uma grande obra. Amém? E é isso. E cá estou eu aqui ministrando para vocês. E quando me perguntaram a respeito de um tema para a ministração de hoje, eu fiquei assim, meu Deus. E aí, Deus? O que o Senhor quer que eu fale? Existem muitas coisas que a Rebeca eu, não essa Rebeca, a Rebeca Fernandes gostaria de dizer, mas o que o Senhor quer tratar nessa noite? Aí o Senhor falou comigo a respeito de tempo, sem tempo. Mas esse sem tempo não vai ser necessariamente um tempo cronológico, apesar de ter sentido também. O que acontece? Vocês já ouviram, né? Não sei vocês, mas eu estou na idade de que eu ouço. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Eu me lembro da minha infância, e quando eu falo dos tempos lá de antigamente, né? O meu antigamente é diferente de vocês. Lívia fala que eu sou muito velha. Não é mesmo, Lívia? Pronto, gente, a época dele é diferente da minha época. Lívia é 3 anos mais novo do que eu. Então, por exemplo, na minha época, existia um programa de televisão chamado TV Cruz. É da época de alguém aqui, gente? A irmã conhece. Obrigada, irmã. Muito obrigada, viu? Pronto, quando eu era criança, eu assistia um programa chamado TV Cruz. Aí, sempre que eu brincava com ele, eu ia me despedir dele, eu falava Cruz, tchau. Ele nunca entendia o que eu estava falando. Pois bem, na minha época de infância, isso era comum. Só que faz muito tempo. Ele saiu do ar há muitos anos já. Só que para mim é como se fosse ontem. E assim, a gente sempre ouve falar, né? Ah, meu Deus, a vida é muito curta, né? A vida é para ser vivida, não dá para ficar parada no tempo e tudo mais. Isso é uma verdade. As coisas passam muito rápido, né? As coisas que eram normais ontem, hoje já são completamente diferentes. A internet está deixando as coisas muito rápidas, as informações são muito rápidas hoje em dia, né? Acontece alguma coisa agora, em um segundo, ela já está sendo transmitida para todo mundo e por assim vai. Então, essa é a vida. A gente precisa falar a respeito do tempo. Amém? Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Aí, eu falei, beleza, Senhor. Vou falar a respeito do tempo. Sem tempo. Na verdade, foi a frase que o Senhor colocou, né? Sem tempo. Tá, sem tempo para quê? Que versículo que eu vou usar de base? Aí o Senhor falou comigo a respeito do filho pródigo. O que filho pródigo tem a ver com o tempo? Eu fui pensar a respeito disso. E eu lembro, eu tenho um livro, ele é em inglês, eu comprei quando eu fui para Tulsa. O nome desse livro é Don't Be Stupid. Não seja idiota. Que é do Craig Reagan. Olha só, né? Que título forte para um livro, né? Não seja idiota. O título do livro me chamou a atenção, o que eu fiz? Eu comprei. E esse livro, ele fala a respeito do filho pródigo. Mas quem foi idiota? O filho pródigo foi idiota? Vamos ver. Eu quero que vocês abram comigo lá em Lucas. E eu me identifiquei muito com o livro, só para dizer. Rebeca, você é idiota? Não. Mas eu me senti depois que eu li o livro. Eu pude perceber que muitas atitudes minhas acabaram sendo idiotas. Desculpa o termo. E eu vou falar para vocês, eu vou abrir o meu coração para vocês. Como eu disse, eu nasci num berço cristão. Né? A minha vida, o meu testemunho eu era crente, até que um dia eu aceitei Jesus. Pronto, esse é o meu testemunho de vida. Aí eu sempre ouvi as pessoas falando, não, porque quando eu era do mundo, eu fazia isso, isso e isso. Gente, eu não tenho esse tipo de testemunho para contar. Como é que eu vou agregar valor, né, à minha pregação se eu nunca passei por isso? Alguém aqui que nasceu em berço cristão já pensou assim também? Ali, muito obrigada. Os filhos do pastor, obrigada, gente. Deus abençoe vocês, viu?
Pois é, eu sempre pensava nisso, meu Deus do céu. Eu sempre fui da igreja, né? Quando eu for ministrar para alguém e tal, como é que eles vão considerar aquilo que eu falo, sendo que eu nunca passei pelas coisas que eles passaram? Eu nunca fui de balada. Nunca. Gente, teve uma vez, quando eu era adolescente, que eu pedi pro meu pai e pra minha mãe para eu ir no show do NX0. Eu gostava de NX0? Não. Pedi por quê? Porque meus colegas iam, todo mundo ia. E eu falei, vou pedir pro meu pai, né? Eu já sabia a resposta. Eu cheguei, pai, posso ir no show do NX0? Aí meu pai, não. Tá bom. Não mudou minha vida. Por quê? Porque não era algo que eu gostava. Não era um ambiente que eu gostava de frequentar. Então eu sempre ficava meio frustrada, né, com relação a isso. E eu nunca tive vontade de me ir para o mundo, minha gente. Perda de tempo, coisa chata, só leva para o caminho mal. Não funciona para mim. Pois agora eu vou ler a parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lembrando que o tema é sem tempo. Vou lá. Diz bem assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui fala que ele comia a comida dos porcos? Não. Muita gente fala, porque ele comia a comida dos porcos. Não, aqui fala que ele desejava comer, né? Já vamos trazer a primeira correção doutrinária aí. Não sei quanto a vocês, mas eu já ouvi que ele comia a comida dos porcos. Ele desejava comer, mas ninguém dava nada para ele. Continuando. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Boladaço. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, vacilei. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vocês lembram que eu falei que... Vou parar por enquanto aqui. Vocês lembram que eu falei, né, que eu nasci num berço cristão e eu sempre pensava, né? Meu Deus, fulano, né? Viveu no mundo, ele tem um testemunho para contar. E eu sempre pensava, analisava essa história do filho pródigo somente nessa... né? Esqueci a palavra. Por esse lado. Só analisava essa parte da história, né? Do filho que foi lá, se afastou dos caminhos do pai, né? Gastou tudo que tinha, tudo que era de direito dele, pegou a herança dele, gastou tudo, aí depois viveu uma vida assim, leviana, não construiu nada de produtivo, aí depois, no final, quando estava na bagaceira, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, para pelo menos trabalhar para o meu pai, porque os trabalhadores do meu pai têm de tudo, até os servos dele vivem melhor do que eu. Depois eu vou lá pedir perdão para o meu pai, pedir para trabalhar para ele. Aí, beleza, ele pega, volta, aí o pai vê de longe, o pai fica compadecido, porque pai é pai, né? Mãe é mãe, né?
Você pode aprontar o que for, mas seu pai e sua mãe vai continuar te amando. E ele foi lá e o pai correu, abraçou o filho. Foi aquela cena muito dramática, né, digna de uma novela, ou então de um dorama. Aquela cena digna de um dorama, assim, bem coreano, bem dramático. Beleza. E eu sempre pensava, cara, que lindo, né? Agora a gente sabe que tem festa nos céus, né? Todo mundo fica feliz quando um pecador se converte. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Aí eu ficava pensando, e eu nessa história? Eu nunca me desviei. Nunca, não sei nem o que é ser do mundo, minha gente. Não sei nem o que é vestir roupa do mundo. Eu não sei o que é. Não se encaixa com a minha vida. E aí? Deus se importa mais com um pecador que comigo? Quem já fez essa pergunta? Obrigada. Eu fico feliz quando eu percebo que não era só eu que conjecturava essas coisas. Pois bem, eu pensava nisso. Aí eu comecei a analisar, né, o restante da parábola, porque a parábola não termina aqui. E ela continua. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Esse irmão mais velho, vou dar um spoiler para você, era eu. Eu me senti irmão mais velho. Eu via, né, as pessoas que estavam lá, vivendo no mundo, depois convertiam, eu ficava feliz ao mesmo tempo. Aí via aquela pessoa avançando, tô abrindo meu coração para vocês. Via aquela pessoa avançando e ficava pensando, Deus, e eu? Eu estou aqui, sendo fiel, sendo obediente à tua palavra. E eu? Ele foi lá, está sendo recebido, festas, alegrias, júbilo, palmas. E ele está lá desfrutando agora do melhor do Senhor. E aí, é só isso? E ele continua, no versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Que revolta, não é mesmo? Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tá, Beleca, é meu próprio nome. Tá, Rebeca, e aí? O que tem isso a ver com o tempo? Tem a ver que durante muitos anos o filho, né, o outro filho, o filho mais velho, vamos dizer assim, ele perdeu o tempo dele não desfrutando daquilo que ele tinha acesso. Ele tinha os bens do pai disponíveis, ele tinha os novilhos do pai disponíveis, ele tinha os bens, tudo aquilo que o pai dele tinha, estava lá, disponível para ele. Ele poderia fazer festa a qualquer momento. Mas ele estava tão focado em só trabalhar, em só parecer bom aos olhos do pai dele, que ele esqueceu de desfrutar da presença, desfrutar daquilo que o pai dele tinha disponível para ele. Ele perdeu tempo. Foi quando eu me encontrei, falei, meu Deus do céu, quantos anos eu não passei como o irmão do filho pródigo, que em vez de desfrutar das coisas que o Senhor tinha para mim, eu fiquei só olhando e invejando aquilo que o outro tinha. Eu quero falar para você essa noite que, como eu disse, o tempo passa rápido. A gente não tem mais tempo para ficar perdendo, prestando atenção naquilo que Deus faz para o outro, porque nós temos algo disponível para nós.
Nós temos muitas coisas disponíveis para nós através do Senhor. Deus, Ele é um bom Pai. E se um pai natural, a palavra diz, se um pai natural sabe dar boas dádivas para os seus filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai que está no céu, não dará a vida eterna para aqueles que o pedirem, não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Meu amigo, existem muitas coisas para desfrutar no Senhor que estão disponíveis para nós. Vocês sabiam, e eu sei que vocês sabiam, que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, nós recebemos uma coisa que a gente chama de o pacote da salvação, sozo. Esse sozo é cura, libertação, prosperidade, né? Vida plena. É um monte de coisa que a gente recebe quando recebe a salvação. E está tudo disponível para a gente usar. Então, se você está com problemas financeiros, vamos supor, se a sua família está passando por alguma situação financeira, você pode ter acesso às riquezas do Senhor. Cumprindo os princípios, o Senhor certamente vai abençoar, porque o Senhor vela pela palavra dele para cumprir. Então, se nós cumprimos os princípios do Senhor, como o filho mais velho fazia, ele fazia aquilo que cabia a ele. Então, ele tinha o direito de desfrutar. Então, uma vez que a gente não perde tempo, a gente faz os planos do Senhor, a gente cumpre aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós temos acesso a desfrutar das bênçãos do Pai. Sabe, eu gosto muito de viajar, amo viajar. E, né, não é à toa que sou missionária, né? Eu não nasci numa família, né, de muitas posses. Minha família era bem simples, gente. Esse negócio de hoje em dia que as crianças têm, né? Que as crianças de hoje em dia são criadas na base do Danoninho. Eu não fui criada na base do Danoninho. Eu lembro uma vez que fui eu, meu pai, minha mãe e meu irmão no supermercado, era o Walmart na época. E a gente foi fazer feira lá para casa. Aí, de repente, tava eu e meu irmão, a gente foi passar por aquelas geladeiras que tem da Doninho, né? Detalhe, eu já tinha uns 18 anos e meu irmão tinha 19, porque ele é 1 ano e 15 dias mais velho do que eu. A gente estava andando com meu pai, né? Meu pai estava na frente, meu pai e minha mãe. E aí meu irmão atrás, andando, conversando e tal. E a gente passou pela geladeira do Danoninho. Imediatamente os dois fizeram assim. E pararam, e se olharam e olharam pro Danoninho, né? Porque assim, a gente não tinha acesso. A gente comia Danoninho quando a minha tia comprava Danoninho pra gente. Mas meu pai e minha mãe não eram de comprar Danoninho. O dinheiro que eles tinham era para fazer a feira de casa. Aí, beleza. Só que meu pai, ele viu a nossa reação. Né? Ele pegou, virou assim e olhou pra gente, os dois com aquela cara, né, do gatinho do Shrek. Aí ele virou e falou... Pode pegar. Os dois, né, felizes da vida, todos serelepe, pegaram uma... Olha que humildade. Que humildade. Os dois pegaram uma bandeja, né? Aí pegou, feliz da vida, colocou no carrinho e tal. Aí meu pai parou e ficou olhando assim pra gente. Vocês vão pegar só uma? Vocês vão dividir? Pode pegar duas, meu amigo. Neste momento, os dois se entreolharam com a felicidade, a maior felicidade do mundo. Fiquei tipo... Não acredito. Aí, beleza, né? Os dois felizes da vida, colocando, parecia duas crianças. Minha gente não parecia que tinha 18 anos de idade. Aí foi muito engraçado, porque meu pai e minha mãe, eles notaram essa reação. Na hora, meu pai parou e o olho do meu pai encheu de lágrima. Ele falou, meu Deus, eu não podia dar isso para os meus filhos antigamente. Então, eu não fui criada numa família de muitas posses. Mas meus pais sempre colocaram na minha cabeça, algo que meus pais sempre inculcaram em mim, é que eu tinha capacidade para ser a melhor. Então, se eu estava na escola, eu tinha capacidade para ser a melhor aluna. Se eu estava, sei lá, na igreja, eu podia dar o meu melhor na igreja. Eram duas coisas que meu pai falava. Você tem a capacidade para ser a melhor e você é exemplo, você é luz. Então, meu querido, na escola eu não perdia tempo. Eu tinha que expressar o reino que eu fazia parte. Mesmo quando meus pais, meu pai especificamente não estava congregando, ele sempre falava, Rebeca, eu posso não estar congregando. Aí você vai para a igreja com a sua mãe. Eu posso não estar congregando, mas você ainda precisa ser um exemplo. Você é um exemplo. Você e seu irmão são exemplos. Vocês são luz. Vocês precisam demonstrar o reino que vocês fazem parte. E isso foi entrando na minha cabeça. Hoje eu entendo,
né? Que enquanto eu perdi muito tempo, né? Pensando naquilo que os outros alcançavam e eu não. Mas depois eu fui entender que eu fui também trabalhada no Senhor para alcançar coisas também. Eu estava falando que meus pais não são de muitas posses e eu gosto de viajar. Pois bem, eu fui crescendo e estudando. Eu estudei na Universidade Federal, porque meu pai falava que ele não ia pagar minha faculdade, eu não ia trabalhar para pagar minha faculdade, então eu tive que estudar para entrar na Federal. E lá na Federal, meu amigo, era bem assim. Eu vou contar para vocês, eu já contei, acho que para algumas pessoas. Universidade Federal é um ambiente um pouco hostil, especialmente na área de humanas. Metade dos meus colegas era homossexual, a outra metade maconheiro. Sem brincadeira nenhuma. Meus colegas, eles levavam maconha para fumar na sala de aula. Os meus colegas, uma vez, eles levaram um brigadeiro batizado. Sabe o que é um brigadeiro batizado? Um brigadeiro com maconha. E eu tinha a responsabilidade de expressar um reino lá. E eu não tinha tempo a perder, porque se eu perdesse tempo em expressar o reino, poderia ser que eu perdesse vidas naquele lugar. E, infelizmente, algumas vidas eu acabei perdendo. Eu tenho um colega meu da faculdade que chegou a falecer, porque ele sofria de algumas doenças, né? E ele faleceu. Mas eu sempre tinha na minha cabeça, eu pertenço a um reino. Eu preciso ganhar essas pessoas. Eu não tenho tempo a perder. Eu não posso ser como um filho pródigo que fica com inveja ou com raiva. Não, eu preciso ir e eu preciso alcançar. Eu preciso fazer a diferença nessas vidas. Então, toda vez que ia ter alguma situação, meus colegas sabiam que eu era cristã. Mas eu buscava sempre expressar o amor de Deus pela vida deles. Eu não fazia grosseria, eu não respondia, mas eu prestava atenção na minha vida. Eu fazia um projeto na faculdade. E toda vez, meu orientador, ele gostava de sair, né? Para lanchar, e levava a gente, ele pagava comida ou glória. Mas toda vez que ele ia me chamar, ele parava, olhava para mim e falava: Rebeca, fale com os seus pais. Na hora eu ligava para o meu pai: pai, Tom chamou a gente para ir comer, para ir no shopping, almoçar, para ir em tal lugar. Eu posso ir? Meu pai: pode, filha. Só não esquece. Você é luz. Você é exemplo. Então essa frase foi inculcando. Então eu pude expressar o reino naquele lugar. Eu já contei esse testemunho também. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tinha um colega que ele era filho de pastores. Mas ele estava com a cabeça dele um pouco perturbada, né, com as informações que ele estava recebendo na faculdade e tudo mais. Ele conhecia um pouquinho a respeito da visão do verbo da vida. E teve uma vez que estava na fila, né, para comer o nosso cachorro-quente com suco de maracujá bem docinho, na barraca da Andréia. E ele pegou e virou para mim e perguntou: Rebeca, você acredita mesmo naquilo que a sua igreja prega? Aquilo lá foi um teste dele para mim. Meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa conhecer a sua igreja, não somente a sua igreja, mas você precisa conhecer, acima de tudo, a palavra de Deus. Ele falou especificamente do verbo da vida, porque eu era do verbo da vida, eu sou do verbo da vida. E o verbo da vida, ele tem a incumbência de ministrar a palavra, né, a verdade, porque é a verdade que liberta, é a palavra que liberta. Então, eu precisava demonstrar que eu conhecia aquilo que eu pregava, aquilo que eu cria. Porque é muito fácil você acreditar sem conhecer de verdade. Está fazendo sentido? Vocês estão me entendendo? Está dando para acompanhar? E ele perguntou isso para mim. Aí eu olhei para ele e falei: acredito. Eu acredito por isso. Eu fui listando as coisas que eu cria.
para ele. Ele pegou, olhou, fez aquela cara, tipo, tá bom, não vou te pegar mais na dúvida. Ele conhecia muito a palavra, ele era filho de pastores. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Depois eu amarro. Não sei se você já ouviu um comentário do tipo: não adianta conhecer a Bíblia inteira e não pregar. E não viver. Quem já ouviu isso? Isso é uma meia-verdade, vocês sabiam? Sabe por que eu digo que é uma meia-verdade? Que muitas vezes vem de boca de pessoas que não se esmeram na leitura da palavra. É um fato que nós precisamos conhecer a Bíblia e praticá-la. Um versículo só é bênção, pode ser bênção para a sua vida, mas só conhecer um versículo não vai mudar a sua vida inteira. No dia a dia, você precisa conhecer a palavra, que na palavra você vai buscar soluções para as situações que vão aparecer. Então, por exemplo, se eu conheço a passagem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser que não esteja faltando nada. Então, esse versículo isoladamente vai fazer diferença na minha vida? Não me falta nada. Um versículo não vai fazer diferença. Porém, outros versículos vão poder fazer diferença. Então, busquem a palavra. Amém? Estão me acompanhando? Tá difícil, né? Pois bem. Então, essa desculpa de não ler a palavra é esfarrapada, meu amigo, você precisa ler. E eu entendi esse negócio de ler a palavra com um aluno meu de 7ª série. Um aluno meu estava competindo com o pai dele para ver quem lia a Bíblia primeiro num ano. Aí, quando eu vi esse meu aluno, eu falei, meu Deus do céu, meu aluno de 7ª série já leu a Bíblia inteira. Isso foi em 2017. Meu aluno de 7ª... Não, 2017 não. Foi em 2017. Esse meu aluno de 7ª série já leu a Bíblia inteira e eu não. Que vergonha. E esse aluno me inspirou a ler a Bíblia. Então, eu fui lendo a Bíblia, fui buscando na palavra. Graças a Deus. Eu já conhecia a palavra, eu já tinha lido, por exemplo, o Novo Testamento, mas a Bíblia na íntegra eu não tinha lido. Mas eu conhecia a palavra. E esse menino, ele tentou, foi a única vez que ele tentou me confrontar com relação à palavra. E eu soube responder a ele em amor. Tanto que nesse mesmo dia, teve uma hora que eles contaram alguma coisa, estava todo mundo rindo, beleza, hahaha. Ele virou para mim e eu estava rindo deles. Ele virou, olhou para mim, apontou na minha cara e falou: eu gosto de você. Você é diferente. Meu amigo, eu ganhei a minha faculdade naquela frase. Por quê? Porque eu pude perceber que eu estava fazendo a diferença. Eu não estava sendo mais uma. Eu não estava perdendo meu tempo. Porque eu sabia que eu não tinha tempo a perder. Então, toda vez que acontecia alguma situação, ou que ele gostava muito, ele se desviou completamente, ele virou ateu. E eu tinha uma outra colega que ela era cristã também, e ele adorava debater com essa minha colega a palavra. E ele dava um banho nela. Ele deixava ela sem argumentos. Por quê? Porque ele conhecia a palavra, mas ela não conhecia. Então ele conseguia distorcer a Bíblia e confundir a cabeça dela. Porém, esse menino nunca me confrontou com relação à palavra. Por quê? Porque eu não dava motivo, eu não dava brecha, eu não perdia meu tempo. Por que eu estou falando isso para você? Porque, meu querido, o tempo passa muito rápido. Os dias estão passando. Você pode estar na escola hoje, amanhã você vai estar na faculdade, ou você está na faculdade hoje, amanhã você está formado, vai estar trabalhando. Pessoas vão vir e voltar da sua vida. Você não pode perder tempo, você precisa alcançar a vida delas. Você precisa expressar o reino onde você estiver. A gente não pode ser como o irmão do filho pródigo, que fica com inveja do irmão mais velho, sendo que tem várias coisas para desfrutar. Desfrute daquilo que o Senhor tem, mas também não perca tempo. Vá atrás de quem precisa. Vai atrás dos filhos pródigos que tem aí, esparramados pelo mundo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? Tá, Rebeca, e qual foi o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso foi que
eu vim para Campina Grande, terminei a faculdade, vim para Campina Grande estudar e tudo mais. E no meu primeiro ano aqui em Campina, eu lembro que todo dia de manhã, no condomínio que eu morava, tinha um jardinzinho. E eu sempre tirava uma foto do jardim com as borboletinhas lá, todas coloridas, e postava uma música que eu gosto. Eu gosto muito de ouvir Rivers and Robots, que é uma banda cristã. É muito massa. E todo dia eu colocava uma música diferente dessa banda, né? E outros no mesmo estilo. Aí uma amiga minha da faculdade, que era a que fazia o brigadeiro batizado, ela me mandou um direct uma vez, respondeu ao story que eu tinha postado com a música, e ela mandou: Rebequinha, continua postando essas músicas que eu tô amando. Aí eu: oi. Ela tá ouvindo uma música cristã. Uma música que eu tô postando tá fazendo diferença na vida dela. Glória a Deus. Deus é bom. O resultado foi que ano passado ela foi para uma missão no Amazonas. Uma missão cristã. Essa menina aceitou Jesus. E hoje ela está congregando. Coisas que eu nunca ouvi ela falar, tipo de agradecer a Deus, né, de louvar a Deus, de postar um versículo bíblico. Hoje, quando eu acesso o Instagram dela, vez ou outra nos stories, ela está falando algum testemunho. Ela postou as fotos da missão que ela fez, e eu vou dizer uma coisa: não perde tempo de expressar o reino. Não perde tempo de mostrar que você é um cristão, uma cristã, onde quer que você esteja. O tempo não para. Já diria mestre Cazuza, né? Pastor Cazuza. Estou brincando. O tempo não para. O tempo está passando. Pessoas precisam ser alcançadas. Pessoas que vão estar na sua vida este ano, talvez ano que vem não estejam mais. Mas você precisa fazer a diferença. Você precisa plantar uma semente na vida dela. E crer que essa semente vai frutificar. E ficar contente quando você vê essa semente frutificada. Sabe, pode ter sido eu que não fiz, né, a oração, né, conduzindo aquela minha colega para aceitar Jesus. Mas eu posso dizer, eu plantei. Eu plantei uma semente lá. Eu fiz alguma coisa na vida dela. Eu fui uma influência na vida dela. E eu quero ver vocês também contando testemunho. Olha, eu fui influência na vida de um colega. Meu colega era todo errado. Mas eu chamei ele para perto. Mostrei o reino através das minhas atitudes. Eu mudei, eu fazia coisas erradas na escola, eu respondia professor, eu ficava na bagunça na sala de aula. Eu decidi mudar porque eu quis expressar o reino, eu quis fazer a vontade do Senhor na minha sala, e por causa disso, meus colegas foram alcançados. E hoje tem uma colega aqui, né? Oh, aleluia! A colega está vindo no culto de jovens, glória a Deus. Isso é só um exemplo. Para lembrar vocês que não existe tempo a perder. A gente não tem tempo a perder. Os dias são curtos. O tempo está passando. E a volta do Senhor é iminente. Iminente. Está chegando. Amém? Pode vir aqui o louvor, por favor. Os meninos do instrumental. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Eu gostaria que você orasse nessa noite, se comprometendo, de fato, a não perder mais tempo, sabe? Não perder mais tempo vivendo como qualquer um, vivendo de uma forma normal, mas que você decida viver nessa noite intencionalmente, sabe? Verdadeiramente honrando ao Senhor. Falando, não, eu represento um reino, eu não posso perder tempo, eu não vou ser uma pessoa amargurada, eu vou desfrutar daquilo que o meu Pai tem disponível para mim, eu vou acessar aquilo que o meu Pai tem disponível para mim. Se meu Pai tem ousadia para pregar a palavra, então eu vou desfrutar dessa ousadia. Se meu Pai tem amor por vidas, então eu vou lá desfrutar desse amor por vidas. Se meu Pai tem prosperidade para mim, então eu vou lá desfrutar dessa prosperidade. Se meu Pai tem cura disponível para mim, então eu vou desfrutar dessa cura. E o melhor de tudo, eu vou compartilhar. Eu não vou ser um irmão invejoso.
Não, eu vou querer que as outras pessoas também desfrutem daquilo que eu estou desfrutando. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. Você pode fazer a sua oração de comprometimento, Pai. Eu vou fazer a minha, você pode fazer a sua. Pai, nós nos comprometemos. Eu me comprometo, Senhor, a ser intencional, Pai, no Senhor. Sabendo, Pai, que eu não tenho tempo a perder. Que os dias estão passando. E existem pessoas que estão ficando para trás de mim. Eu não posso deixá-las para trás. Eu preciso fazer algo. Eu preciso alcançá-las. Eu preciso influenciá-las com aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim. Eu preciso não apenas te seguir, mas mostrar para eles que eu te sigo. Mostrar o caminho também, o caminho para eles também seguirem.